E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Tiago é aquela famosa mosca branca. Passou em um dos mais concorridos concursos públicos do país, mas após uma década abriu mão e migrou para o setor privado. Loucura? Olhando de fora talvez sim, mas conhecendo o Thiago, e nesse episódio vocês o conhecerão, esse movimento faz sentido. Ficou curioso? Eu também. Mas o episódio não para por aí. Thiago fala de tecnologia e como ela impacta o nosso mercado, proteção de dados, anticorrupção e ainda traz ensinamentos que podem mudar a forma como enxergamos a nossa carreira. Episódio épico. Tiago é graduado em Direito, possui um mestrado pela PUC de São Paulo, uma pós-graduação pela Universidade de Camerino na Itália, um PhD pela UNB com sanduíche na The London School of Economics, um doutorado pela UNB, e ainda um pós-doutorado pela USP. Atuou em diversos órgãos públicos até passar no concurso para procurador do Estado de São Paulo, para em seguida assumir a posição de sócio no Matos Filho Advogados. É ainda professor de Direito e atualmente leciona na UNB. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. Prazer enorme receber você aqui. Obrigado pelo aceite e pela disponibilidade. Eu que te agradeço, Renato. Vai ser um prazer conversar com você e falar um pouquinho aí sobre esses temas tão interessantes de carreira. Muito bem. A gente tem aqui uma pergunta clássica para começar, que é sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é bastante sólida, né? Você passou por órgão público, você passou por órgão privado, onde está atualmente, magistério, mas é uma carreira muito bem desenhada. Você planejou a sua carreira e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Uma ótima pergunta. Eu não planejei absolutamente nada, Renato. A verdade, assim, eu planejei talvez a primeira parte dela. Eu sempre quis seguir a carreira pública, né? Acho que isso para mim foi um objetivo muito claro. Então, para que você tenha uma ideia, todos os meus estágios foram em órgãos públicos. Eu fui estagiário do Ministério Público do Distrito Federal, Defensoria Pública do Distrito Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal e STJ. Eu nunca tinha pisado no escritório de advocacia até 4 anos atrás. Então, o meu plano era seguir carreira pública, era simplesmente atuar no poder público. Eu posso te dizer que eu planejei a primeira parte da carreira. A segunda parte, que é que começa há 4 anos, eu te confesso que ela não tinha um planejamento claro. Aliás, eu nem tinha visibilidade durante o primeiro estágio da minha carreira que eu poderia ter uma segunda fase, um segundo momento com uma outra perspectiva de atuação. Poxa, muito interessante a tua resposta. Cada um responde de um jeito aqui, né? Então, quer dizer, a primeira parte planejada, a segunda não, e isso acontece efetivamente. E gera muita curiosidade. Eu não vou entrar ainda nesse mérito, vou deixar a cerejinha do bolo para depois. Quer dizer, deixar a carreira pública para ir para a privada. A gente vê muito o contrário, mas esse movimento ainda é incomum, apesar de crescente. Mas eu vou deixar para depois. Antes de entrar, Thiago, na sua carreira, você tem uma formação acadêmica que é muito forte, né? Você tem mestrado, você tem doutorado e você tem pós-doutorado. E a minha pergunta para você é o seguinte: como é que é possível você conciliar a carreira jurídica, a formação acadêmica, especialmente a uma tão dedicada quanto a sua? E como e quanto impacta a formação acadêmica na trajetória profissional? Olha, eu posso te dizer o seguinte, que a carreira profissional ela veio sempre depois da carreira acadêmica. Eu acho que esse foi o meu segredo. Eu sempre priorizei a minha formação pessoal como a alavanca para a minha carreira profissional, e não o oposto. Então, vou te dar um exemplo. Eu sempre tive pavor de imaginar que eu ia ser advogado ou um procurador de casos, que simplesmente ia ganhar conhecimento em razão dos casos. Imaginava que eu tinha que ter conhecimento para atuar nos casos ou para conduzir o que eu precisaria. Então, acho que isso foi um norte bastante interessante para o rumo que eu acabei tomando. Então, logo eu me formei, eu já comecei a fazer mestrado, não demorou muito tempo. Depois fui para a Itália complementar o meu mestrado na área de Direito Civil, que era a área que eu sempre atuei. No doutorado, eu fiz sanduíche, eu participei de pesquisas na London School em Londres, que mudou também muito a minha carreira, que foi, aliás, assim, foi o marco. Tudo que eu mudei, todos os passos de mudança vieram
por influências acadêmicas. Então, quando eu comecei a dar lá no UNB, isso teve uma mudança significativa na minha carreira profissional, nas áreas que eu passaria a atuar. Quando eu fui fazer estágio de pesquisa na London School, isso mudou, foi um dos fatores que ensejou a minha exoneração da procuradoria. Então, a carreira acadêmica foi que, no final das contas, me deu as diretrizes para mudar e tomar decisões. Me deu a tranquilidade que eu precisava, em termos de conhecimento, para fazer as mudanças que eu queria fazer. Então, eu acho que quando as pessoas me perguntam, Renato, o que eu digo é o seguinte, olha, não coloque a carreira acadêmica como algo depois da sua carreira profissional. Ao contrário, ela tem que vir antes para te ajudar a tomar as decisões profissionais, né? Porque, de novo, quem consegue acumular conhecimento, quem consegue ter uma visão diversificada hoje de mercado, de atuação, consegue se posicionar de uma forma muito mais fácil, né? Consegue ter uma visão mais clara, consegue ser um profissional mais completo. Eu acho que isso me ajudou. Eu usei a carreira acadêmica como catapulta, como uma alavanca para as decisões e para os rumos que eu queria tomar no final das contas. E é muito curiosa e interessantíssima a sua resposta, porque o que eu percebo? A maioria dos profissionais que estão no âmbito privado, colocam a carreira à frente, né? E claro, fazem suas especializações, mestrado, eventualmente doutorado, mas a carreira em primeiro lugar. Aqueles profissionais que usam a formação acadêmica em primeiro lugar, normalmente eles acabam seguindo o caminho mesmo do magistério, de pesquisa, eles não vão tanto para o âmbito privado. E você não, você tem uma trajetória que é muito interessante, falando principalmente aí dos últimos 5 anos, dentro de um dos maiores escritórios do Brasil, privado na veia, né, Matos Filho, e você colocou um ponto que é muito interessante. Eu sempre coloquei a formação acadêmica em primeiro lugar e isso que me ajudou a desenvolver esse caminho, né? Então é muito interessante porque vai na contramão do mercado e isso não significa que é errado, pelo contrário, né? Porque às vezes a gente fala, olha, o outro fez desse jeito, esse é o jeito certo. Não necessariamente, né? E não bastasse, Thiago, a sua dedicação acadêmica e profissional, você também dá aulas, né? Como você comentou até na UNB, né? O que te motivou a seguir também esse caminho no magistério? E aí, como é que você faz para organizar e dar conta de tudo? Olha, o que me motivou, né, de novo, né, foi o magistério que me abriu as portas para as decisões que eu tomei mais à frente. Hoje, inclusive, no Matos Filho, acho que todo mundo sabe que o magistério para mim é uma prioridade. A carreira acadêmica, eu coloco ela à frente, inclusive, da minha carreira profissional aqui, porque eu vejo que as coisas que eu desempenho hoje no escritório, a fonte delas estão dentro da minha satisfação profissional em ser professor, pesquisador e me dedicar a esses assuntos. Para dar um exemplo do que a gente vai falar um pouco mais à frente, Renato, quando eu comecei meu doutorado em 2015, nos temas de tecnologia, proteção de dados e segurança cibernética, esse assunto não existia. E este assunto, para dar um exemplo concreto do que eu acabei de falar, guiou a minha tomada de decisão para um determinado rumo. Quando em 2014 a lei de corrupção entrou em vigor e eu comecei a me dedicar a isso, isso guiou o meu rumo na procuradoria e também na iniciativa privada. Então, eu estou mostrando com exemplos concretos que efetivamente eu não tinha como me contradizer ou contradizer a minha natureza de que, bom, eu procuro primeiro identificar os assuntos, me dedicar academicamente a eles e depois implementar ou ter uma atuação privada ou prática em cima desses assuntos. Então, acho que isso te respondo a primeira parte. E aí, o que eu diria no tema da carreira acadêmica, né? O que eu posso te dizer é o seguinte: sempre que eu me afastei da academia, eu senti um claro empobrecimento das perspectivas que eu dava nos meus trabalhos, sempre. Ou porque eu caía na mesmice, ou porque eu perdia aspectos laterais de uma análise que eu podia fazer, que se eu tivesse lá cada vez mais dedicado, estudando, com profundidade, densidade naqueles assuntos, isso me abriria um mundo lá. Então, a carreira acadêmica sempre veio por uma satisfação muito boa de enxergar outras perspectivas. O relacionamento com os alunos, para mim, sempre foi algo que enriqueceu demais o meu contato interpessoal, porque você tem pessoas com visões de mundo muito diferentes da sua, formações pessoais, profissionais, culturais muito distintas, mais do que no ambiente de trabalho, né? A UNB é a universidade que foi o marco hoje da introdução de cotas no Brasil, cotas sociais, cotas raciais. Então, você convive com gente de todo padrão de perspectiva. E cada vez mais estar próximo dessa realidade me ajudou nos caminhos difíceis e nas decisões difíceis que eu precisava tomar. Como é que eu concilio? Eu uso sempre um exemplo, né? Um jogador de futebol nem sempre ele bate muito bem com as duas pernas, com a direita ou com a esquerda. Mas se no treinamento ele tem ali uma clareza mental de como organizar e treina 300 vezes bater um escanteio com a esquerda, na hora do jogo ele vai acertar bater um escanteio com a esquerda. É uma organização mental,
muito clara, dizendo, olha, eu tenho tais e tais atividades, naquele horário eu viro a chave, desligo um lado e começo o outro. Eu sou muito sistemático na minha organização do dia, então dou aula todas as terças e quintas à noite, isso já é bloqueado. Além disso, eu bloqueio uma parte do meu dia na sexta-feira para planejamento das minhas aulas e organização dos trabalhos, atendimento dos alunos, sempre fiz isso. Bancas de monografia de graduação, mestrado e doutorado, da mesma forma, eu sempre separo um tempo para orientar os alunos. Mas, de novo, eu encaro isso não como algo segmentado do trabalho. É aqui que eu acho que está o grande segredo. Eu encaro como parte. Quando eu leio um trabalho sobre monitoramento e anticorrupção, isso é parte do meu outro trabalho também. Quando eu escrevo um artigo sobre a nova lei de improbidade ou sobre incidentes de segurança com dados pessoais, isso é parte do meu trabalho. Então, eu não crio segmentações tão herméticas entre uma coisa e outra que faça com que eu tenha que ser absolutamente rígido no meu organograma diário, no meu cronograma, na minha agenda. Não, eu consigo encaixar coisas ao longo dos dias. Eu vou te falar o seguinte, a gente criou esse podcast, Tiago, para trazer boas histórias, conselhos e dicas. Em 10 minutos você já atingiu com louvor esse objetivo, porque você está trazendo histórias, visões e conselhos fundamentais para o profissional do direito. De novo, não é certo nem errado, não significa que você está na contramão, que você está errado, né? Organização, metodologia, sistemática, né? Quer dizer, pensar, organizar, tudo é possível. Porque tem aquela pecha, estou em escritório grande, então não posso fazer meu mestrado, o escritório não vê com bons olhos. Claro que vê. Se você conseguir se organizar, né, e se dedicar de uma maneira razoável para ambos, porque senão não faz sentido nenhum nem outro, é possível sim, né? Então, 10 minutinhos e já valeu, mas tem muita calma, que tem muita coisa boa pra gente falar. Mas agora sim, falando da tua carreira e aí carreira profissional, você passou por alguns órgãos, como você comentou, e talvez um dos mais emblemáticos, pelo menos pro público, você foi assessor do ministro do STJ, o Franciuli Neto. Depois você passou no concurso público e assumiu a cadeira de procurador do estado de São Paulo. O quão relevante, Tiago, foi para sua carreira, essa carreira pública, a passagem pelo STJ? E como é que foi a sua experiência e vivência para depois seguir uma cadeira de procurador com temas voltados à anticorrupção e essa atuação perante o STF? Veja só, Renato, eu disse, né, eu fiz estágio a vida inteira em órgãos públicos, Ministério Público, Superior Tribunal de Justiça, Supremo, Defensoria. Eu queria atuar com isso, eu queria atuar com autoridades, investigações, esses temas dessa natureza. Eu era estagiário na STJ, do ministro Franciuli antes de me formar, e logo que eu me formei ele me convidou, falou, olha, a gente tem uma vaga para assessoria, você não quer ficar aqui comigo? E eu fiquei, recém-formado, não tinha muita opção. Ele me ajudava muito, foi um momento decisivo na minha carreira, porque convivi com um ministro super generoso, uma pessoa mais velha que dava muita oportunidade, foi desembargador do TJ de São Paulo por muitos anos. Isso me deu uma bagagem para casos e situações difíceis muito grande. Eu cuidava muito de assuntos criminais da Corte Especial e casos de natureza pública, de direito público, né? Então, isso me deu uma bagagem de conteúdo, de preparação muito grande. E foi curioso, porque a minha relação com ele era tão boa que, antes dele se aposentar, ele me perguntou se eu queria ir para um outro gabinete, assessorar um outro ministro. Eu falei, não, quero seguir minha carreira. Ele falou, então, você vai fazer um concurso, que foi o meu primeiro concurso, minha primeira carreira, foi procurador do Estado de São Paulo. E eu fiz, passei, e sou muito grato a ele. Na Procuradoria, a minha história também foi uma história curiosa, porque quando eu cheguei lá não existia Defensoria Pública em São Paulo. Então eu fui atuar na Defensoria Pública em Itaquera, onde a gente fazia direito civil, criminal, assistência judiciária gratuita para pessoas pobres. Então, fazia infância civil e criminal, fazia direito civil, família, fazia de tudo, né? Era aquele atendimento em grande quantidade, trabalho de massa, de larga escala. E esse foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu aprendi a ter que conviver e me organizar com uma alta quantidade de casos, com uma banca super grande de processos, tendo que fazer audiência, atendimento e despachar nos casos, com uma infraestrutura que não era a mais adequada. Então, isso me ajudou a ter uma cancha, hoje eu brinco aqui, né? Eu me considero um médico de pronto-socorro, né? Não necessariamente o paciente vai sair com o nariz fino, com o olho verde, mas ele vai sair andando e vai sair muito bem. Então, porque essa quantidade e lidar com volume, ser treinado com isso, também é uma habilidade que é muito importante hoje na advocacia. Depois disso, eu fui para atuar no tributário, na Procuradoria Tributária em Guarulhos, e da Procuradoria Tributária em Guarulhos vim para Brasília, onde eu fazia muito tribunais superiores, temas de anticorrupção, e fiquei destacado muito tempo no Supremo, cuidando das ações diretas de constitucionalidade, contratos de concessão, coisas desse tipo. Ou seja, a minha passagem em várias áreas é que me deu a tranquilidade de, um determinado momento da carreira, sobretudo quando eu decidi para a advocacia,
eu pudesse escolher o rumo que eu queria ter. E aí, quando eu decidi sair, eu estava muito confortável. Eu sempre gostei do tema de investigações, então, tema de anticorrupção, mas eu tinha começado o meu doutorado na área de tecnologia e proteção de dados pessoais. Me deu a possibilidade de combinar assuntos. Então, passar pelo STJ me deu uma abertura de experiência de conteúdo, atuar como procurador nessas diversas áreas me deu uma riqueza, uma capacidade de lidar com muitos casos de matérias distintas e com uma absoluta tranquilidade, né, de coisas que eu não vejo na advocacia. Hoje não falam que você tem que ser especializado numa única área. Eu acho um equívoco. Eu acho que o profissional que tem uma limitação ou atua numa área muito fechada, ele pode ter uma percepção não tão completa se ele não estiver atuando com outros profissionais em conjunto. Mas se ele tiver uma perspectiva um pouco mais ampla, ele tem uma visão de mundo muito melhor, né? Não sei se você já viu, mas tem um trabalho super bacana recente publicado, Porque os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, Renato. É um trabalho muito legal que o cara faz uma comparação dentro do esporte do Roger Federer, que nunca treinou tênis até os 18 anos, e o Tiger Woods, que desde os 3 só jogava golfe. Dizer, bom, quem é o melhor esportista hoje? A gente consegue dizer o cara que teve vinculado só uma matéria, só um esporte, ou o outro que experimentou todos os esportes e, num determinado momento, tomou uma decisão e seguiu uma determinada área, um determinado rumo? A gente não consegue dizer. O fato é que essas experiências que vão se acumulando ao longo da vida é que vão te dando o conforto e a tranquilidade de escolher num determinado momento qual é a área que você vai seguir. Assim, não foi diferente comigo. E você sabe que você trouxe um tema interessante que é o generalista versus especialista, e vou até brincar aqui porque você trouxe um exemplo de medicina, né? É aquela história do especialista no unha do dedo esquerdo do pé, né? Claro, talvez você seja um dos que mais conheça no Brasil sobre o assunto, mas você não vai ter a visão completa, né? Por que o teu cliente está te pedindo isso? Você é tão especialista naquilo, por isso que vem caindo por terra, né? Hoje você encontra generalistas dentro de escritório de advocacia. No passado não, generalista era empresa, especialista era escritório, né? E ainda bem que esses perfis hoje eles são muito mais sinérgicos, né? E você trouxe uma trajetória muito interessante dentro do órgão público, que é o que você queria fazer, né? E você trabalhou nos principais órgãos e teve muitos desafios, como você bem colocou. Me chama muito a atenção, Thiago, esse movimento que você fez, quer dizer, você deixar o concurso público, que não é fácil de se entrar, depois de 10 anos, depois de uma década, e migra para o ambiente privado e logo para o Matos Filho, né, que é um escritório muito conceituado, no Brasil, um dos principais. A gente vê sim esse movimento, é raro, a gente vê um pouco esse movimento, né, vem acontecendo e aumentando, a gente vê casos emblemáticos como o do juiz Moro, como o do Dallagnol, né, do Ministério Público, alguns outros juízes também. O que te levou a fazer esse movimento, né, de deixar o órgão público, migrar para o ambiente privado e de cara assim para um escritório como o Matos Filho? Essa não foi uma decisão fácil, foi um momento muito difícil da vida, eu diria, Renato, porque o que acontece? O que aconteceu foi fundamentalmente uma conjugação de fatores. Em 2015, eu tinha chegado ao final da carreira, eu fiquei 10 anos na procuradoria e fui promovido com merecimento até o final dela, então já estava no último nível, que é o nível 5. Ou seja, com 35 anos eu tinha chegado ao final, ia passar os próximos 30 anos até me aposentar, dentro do mesmo nível, ganhando o mesmo salário e provavelmente fazendo as mesmas coisas. Até que um determinado dia, quando eu começo a fazer meu doutorado e fui para a London School of Economics, eu chego lá naquela universidade, né, uma universidade onde no campus da universidade se falam 55 idiomas, os últimos 12 prêmios Nobel saíram de lá, e você toma contato com aquele ambiente e você fala, peraí, eu vou passar mais 30 anos fazendo a mesma coisa depois do mundo ter se aberto dessa forma. E quando eu voltei, a minha esposa estava grávida ainda, então foi um ato de loucura, mas eu disse para ela, olha, em um ano eu vou sair da procuradoria. E ela achou que eu estava brincando, e eu falei, não, em um ano eu vou sair. Foi uma grita em casa, os meus pais recriminaram, acharam que eu estava louco, a minha esposa também, mas em um ano eu estruturei um plano de negócios, assim, eu tinha um plano de negócios escrito no papel, tinha 2 consultores que me ajudaram a tomar essa decisão da migração, que eu nunca tinha pisado no escritório de advocacia, então eu precisava virar a chave do público para o privado na minha cabeça, né? Eu tive um período de transição no escritório, também me ajudou muito a internalizar linguagem, interação, comunicação, visão de cliente, visão de mercado. Então, eu coloquei tudo isso no papel e fiz aquilo que eu te falei, né? Eu não tinha essas habilidades, mas se eu treinasse, eu poderia desenvolvê-las, eu poderia chegar onde eu queria. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, eu li bastante coisa, vi várias pessoas que fizeram esse movimento, eu me espelhei em vários procuradores americanos nos Estados Unidos. Esse movimento é conhecido como revolving door, né? Então, eles saem e entram
é muito comum porque lá a carreira, né, a atuação dele não é de uma carreira, é um cargo, né? Ou ele não é nomeado, ou ele concorre àquele cargo. Aqui não, é uma carreira estruturada. É uma carreira que, no início dela, você tem um salário muito alto, mas, ao longo prazo, você fica congelado. Você tem o teto do ministro do Supremo, você não vai ganhar nem um centavo a mais. Eu já estava no teto, ia passar o resto da vida ganhando o mesmo salário. Então, essas coisas é que acabaram me motivando a sair. É um misto de estagnação, porque eu iria passar mais 30 anos ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, estava um pouco sem perspectiva de desafio pessoal, já tinha feito doutorado, já era professor na UNB, e ali eu olhei e falei assim, eu posso fazer coisas diferentes, atuar com outros casos. Foi ali que as portas se abriram, e de um ano depois eu estruturei e me exonerei no dia 26 de abril aí de 2017. Tiago, que coragem. Que coragem. Primeiro, você tomar a decisão personalíssima, você consigo mesmo. Depois você enfrentar, porque é um enfrentamento, né? Com família, com amigos, porque é natural, todo mundo vai te achar louco, né? Mas não, é um sentimento que você tinha uma vontade que você tinha, você colocou no papel, você viu que era possível e você conseguiu fazer esse movimento e um movimento de sucesso, já quase 5 anos de Matos Filho, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, parabéns e que bacana, né? Essa sua história, você contextualizar, porque aqui tem acontecido, mas ainda é muito raro. E entra muito na zona do conforto, né? Porque você poderia continuar na sua zona de conforto, né? Tava lá um pacote que era mais alto dentro dos cargos públicos, ia ficar ali cômodo, não ia poder ser demitido, salvo raríssimas exceções, mas não, você quis sair da sua zona de conforto, isso não é tão simples, então, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar até no Matos Filho. Você que trabalhou tantos anos em órgão público, já está 5 anos no ambiente privado, né? Que diferença que você enxerga no perfil dos profissionais em cada um desses ambientes? Olha, eu acho que existe uma percepção equivocada por parte do setor privado em relação a essas pessoas que ocupam posições estratégicas. Isso, para mim, é muito claro. Há uma percepção muito enviesada, né, de que o sujeito não é dedicado, não é trabalhador, estagnado. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho vários colegas com um nível de profundidade, de conhecimento, visão de mercado tão grande quanto pessoas com quem eu vivo hoje e convivo aqui no escritório. Então, se você olhar hoje, Renato, para pessoas que tocam operações de desinvestimento de empresas estatais, concessões e leilões de portos, aeroportos, rodovias, securitização de ativos de empresas, são pessoas que têm um sólido conhecimento de poder público e, em paralelo, uma visão de mercado muito arrojada. Pessoas que tocam investigações que muitas vezes envolvem autoridades em outros países. São pessoas com um nível de sofisticação, um inglês avançado, uma postura na condução de negociações muito interessante. Enfim, então eu acho que cada vez mais o poder público tem contado com profissionais de um nível de formação maior, gente com uma bagagem e formação no exterior muito sólida também. Então, poderia elencar vários aqui, que não necessariamente desejam vir para o setor privado, mas que desempenham esse papel de uma forma brilhante no poder público. Por outro lado, olhando para o setor privado, o que eu vejo é a excessiva especialização que gera uma percepção não tão completa na hora do atendimento ao cliente. Isso eu vejo com muita clareza. São advogados que se segmentaram muito cedo num determinado setor, num determinado nicho, e com isso ele perde uma visão um pouco mais ampla de todo, e se ele não está trabalhando numa equipe com uma outra, com mais alguém que possa ampliar um pouco esse espectro, o cliente acaba com um resultado mais limitado do que eventualmente ele poderia ter. Isso eu tenho visto de uma forma reiterada nos mais diversos profissionais, não me refiro a Matos Filho, mas aos profissionais de mercado mesmo. Então, a minha sensação é de que a definição por uma especialização muito cedo pode gerar, tal como em qualquer outra carreira, eu dei o exemplo aqui, né, uma falsa percepção de profundidade e densidade em detrimento de soluções um pouco mais amplas. Voltando ao teu exemplo, não necessariamente um problema na unha no pé, a consequência de uma dor na unha do pé tem como causa a unha do pé. Eu posso ter um problema que decorre de um outro local do meu corpo, cuja consequência surgiu lá, ou cuja dor se expressou lá. Mas ele pode ter origem em outro local. Como acontece no direito, eu posso ter um problema ou uma causa vinculada a um tema específico,
mas cuja origem está vinculada a uma área que, se aquele profissional não domina ou não tem uma clara percepção de onde é que pode ter surgido, ele não consegue entregar um conselho ou uma solução com uma perspectiva tão rica quanto aquela que o cliente espera. E te digo mais, o cliente não espera ter que bater na porta de cada profissional para entender o problema que ele tem. Ele quer a solução. Integrada ou não, ele quer a solução. E é isso, você acaba tendo muitas vezes uma solução paliativa, né? Porque se o problema vem de outro lugar e a consequência é essa aqui, você vai resolver temporariamente, porque o problema vai continuar acontecendo, né? E aí você não tem a solução completa para o teu cliente. Mas é interessante você visualizar a diferença do privado para o público e essa visão, sim, muitas vezes preconceituosa do profissional que trabalha no órgão público, né? Você fez esse movimento, um movimento muito corajoso, que vai completar daqui a pouco 5 anos. Em 5 anos você teve um desenvolvimento muito grande. Hoje, certamente, você é uma das maiores referências do Brasil na área de tecnologia. E em tecnologia a gente fala também de proteção de dados e anticorrupção. E falando até de proteção de dados, todas elas, na verdade, né, são meninas dos olhos do mercado e elas têm tido uma demanda crescente. Em relação especificamente, Thiago, à proteção de dados, você acha que essa demanda toda ela tem prazo para acabar? E aí estou falando levando em consideração que em algum momento essas empresas elas vão finalizar os seus projetos de adequação. Ou a demanda veio para ficar? E para fechar, como é que vocês fazem no escritório para lidar com o excesso de demanda em termos de headcount e a incerteza da continuidade nesses trabalhos relacionados? Boa pergunta, Renato. Eu acho o seguinte, isso é um tema que eu também tive que estudar antes de fazer essa migração. Todo produto, todo tipo de atuação ou tema novo de mercado, ele pode passar por 4 estágios. O primeiro deles ele pode ser um rocket science. Depois ele pode virar um tema que a gente chama de expertise. Depois processing, depois ele vira uma commodity. Num determinado momento, o tema de proteção de dados ele era um rocket science. O Brasil não tinha um marco regulatório, então quem dominava aquele assunto, quem já vinha trabalhando nisso, por ter uma formação no exterior, né, como foi o meu caso, que fui para a London School, de outros profissionais também, eu desde 2015 me dedicava a estudar sobre isso, participei da elaboração da LGPD diretamente também. Esses profissionais acabaram, no primeiro momento, sendo impactados de uma forma direta. Mas esse tema logo ele passa por uma queda de patamar e chega ao expertise, onde ele vai ganhando um pouco do domínio popular. Depois ele passa por processing e depois ele chega no commodity. Ele tem um valor agregado grande enquanto ele ainda é rocket science. Então você cobra valores altos por honorários, você consegue se posicionar por ser uma referência, mas com o tempo ele vai se popularizando, se capilarizando. E aí não só o número de profissionais aumenta, como o valor dos honorários diminui, como a quantidade de pessoas que atuam nesse assunto também se amplia e a gente passa a ter um mercado. O tema de proteção de dados, ele tem diversas perspectivas. A mais óbvia delas vinha associada à adaptação, porque o Brasil não tinha um marco regulatório. Mas como o tema dos dados, ele é praticamente a nova matriz energética do que a gente tem em termos de economia digital. A economia digital ela tem a força motriz dela nos dados pessoais. Nós temos outros desdobramentos relacionados a esse assunto. Quando eu falo de carro conectado, quando eu falo da estruturação de um super app, quando eu penso na regulação, na moderação de conteúdo, quando eu penso em fake news, quando eu olho para um tema vinculado à estruturação de plataformas de blockchain, onde eu tenho a integração de atividades num setor como o setor de seguros, o setor financeiro, quando eu tenho uma nova forma de estabelecer negócios como o Open Banking, ou o novo conceito que a gente trata, que é o Open Finance, que envolve o Open Banking e o Open Insurance, tudo isso só é possível para aqueles profissionais que dominam muito bem o tema de dados pessoais. E aí a gente já saiu do tema da implementação e começou a trabalhar numa segunda ou numa terceira escala, numa segunda ordem de grandeza, que é desenvolver produtos, atuar numa perspectiva regulatória, que a gente brinca e diz aqui, bom, eu acabo ajudando na arquitetura de produtos a partir de dados pessoais, de novos negócios. Então, eu diria que esse é um grande caminho para essa área. Então, o fato de as empresas já terem se implementado ou não é menos importante, porque o tema da implementação virou uma commodity, então a própria precificação dele já foi impactada pelo número de profissionais, mas os temas mais sofisticados, que ainda são rocket science, esses sim, porque o mercado, quando pensa na análise de uma ferramenta de Open Banking, na estruturação de uma API, na forma como ele vai estabelecer uma plataforma por meio de blockchain, ou ferramentas ou produtos vinculados à inteligência artificial, como os que a gente desenvolve aqui,
em parceria com os nossos clientes, para oferecer melhores decisões ou perfis comportamentais, isso é um novo mercado pouco explorado. E é um mercado de tecnologia que tem dados como uma parte dele. O terceiro é o tema de law enforcement, de litigation, ou seja, a quantidade de investigações que começam a surgir, ou as disputas, ou as ações judiciais em torno de um tema que também pode ter por base os dados pessoais, né? Então, o que eu te diria é, implementação é um tema, talvez o tema inicial de todo esse grande marco, mas ele não é o último. Aos poucos, quem for enxergando todas essas complexidades em torno do tema dos dados pessoais, fatalmente vai conseguir se manter e se posicionar, se não ficar exclusivamente vinculado ao tema da implementação, que, como você bem delimitou, é um tema com prazo certo. Mas, de novo, a lei também tem um outro ponto que é importante mencionar, essa lei é uma lei exponencial. Ela sempre vai exigir das empresas um a fazer, porque, de novo, cada vez que a empresa desenvolve um produto, um serviço, uma nova linha de negócio, ela passa a coletar mais dado pessoal, ela precisa também de uma revisão de processos. Então, é sempre um degrau a se atingir, o que vai fazer com que a gente sempre tenha um trabalho, assim como aconteceu com a lei anticorrupção. Há 7 anos, nenhuma empresa tinha um programa de compliance e ética corporativa, não tinha contratos com cláusulas anticorrupção, não fazia uma auditoria de terceiros questionando. Hoje em dia, isso é impensável. Mas mesmo hoje em dia, depois de 7 anos, a gente continua tendo um alto número de investigações a todo momento, né? Sejam por corrupção privada, seja por corrupção pública. Então, eu acho que o segredo está em sair daquele que é o produto imediato, que é a mera adaptação à lei. Esse, de fato, ele é um aspecto regulatório que se encerra muito rápido, né? Nada como falar com alguém que conhece do tema, né? Quando eu fui bolar essa pergunta, eu não sabia mesmo o que você ia responder. Porque eu sabia que, sim, tem um limite à adequação. Mas tem alguma coisa depois disso? Sim, você respondeu, né? É uma questão de enxergar o que é o mercado, quais são as oportunidades e se preparar para isso. Isso me lembra muito a questão do compliance, porque, enfim, quando o compliance começou aqui no Brasil, eu fiquei pensando, isso aí também, né? Depois que as empresas implementaram o compliance, acabou. Acabou nada, né? A gente segue muito forte no compliance. A gente faz aqui diversas posições de compliance, o que mostra que é uma área que continua demandando, né? Então, é muito importante a visão e a sua visão de alguém que está dentro desse business, né? Thiago, você tem uma carreira que era super sólida, né? A gente falou bastante dela. A primeira parte planejada. A segunda, apesar de você comentar que não foi planejada, me parece muito bem estruturada, muito bem pensada. Mas, de certa maneira, a gente percebe nos bate-papos que a gente tem aqui que as carreiras de sucesso, elas têm erros, elas têm tropeços. Se você puder, então, nos conte algum caso que você tenha errado, tropeçado, mas mais do que isso, como é que você agiu ou corrigiu? Uma ótima pergunta, porque quem olha o resultado não acha que o processo foi um processo doloroso, né? Ele foi um processo muito difícil, né? A mudança, eu não vou dizer que ela deu certo de imediato, não deu, né? Ela demorou para que, por mais que possa parecer que 5 anos é pouco tempo, para mim foi muito tempo, foi muito duro no determinado momento, né? Durante o processo de transição, nem todas as pessoas com quem eu me deparei, Renato, foram tão compreensivas ou tão solícitas em ajudar nessa mudança de mindset, nessa mudança de mentalidade do público para o privado, ou entendiam que uma pessoa que conviveu tanto tempo no público estava em processo de adaptação. As pessoas não têm essa paciência. Então, eu vou te dar um exemplo. No primeiro momento, eu tive aqui uma transição com um grupo de colegas e, felizmente, não deu certo. Não deu certo. Mas isso não deu certo e a minha decisão foi muito simples. Eu tomei a seguinte percepção: não necessariamente não deu certo aqui, não vai dar certo em outro lugar, né? Assim como eu tinha entendido que ninguém nasce com uma bola de ferro amarrada no pé e eu não precisava passar a vida inteira na procuradoria, o fato de não dar certo num determinado lugar pela primeira vez não significa que eu deva deixar que isso abalasse a minha confiança no que eu poderia desempenhar num outro lugar. E eu continuei acreditando que estava no caminho certo. Então, o que eu fiz? Eu refiz meu plano de negócios e continuei, né, trabalhando com a mesma tranquilidade, com a mesma dedicação, procurando focar aonde eu queria chegar, o que eu queria. Eu queria trabalhar com casos de relevo, com investigações que eu considerasse que fossem relevantes, de peso, com uma perspectiva internacional, com uma atuação corporativa com foco em clientes estrangeiros, né? Que tivesse aqui uma clareza e uma combinação de temas que não fossem exclusivamente só de um assunto ou outro, que tivesse uma riqueza de perspectiva. Então, quando eu vim para cá, eu me lembro muito bem, o José Eduardo me disse, olha, a gente queria que você trabalhasse com... a gente
eu falei que eu queria trabalhar com tecnologia, né, proteção de dados também, mas ele me disse, olha, mas você não pode deixar de fazer o que você fazia na procuradoria, que era anticorrupção e direito público. Eu falei, não, tudo bem, sem nenhum problema. Eu quero realmente ter uma atuação mais... E hoje eu talvez seja um dos poucos sócios que está em mais de uma área aqui dentro, o que é um dogma dentro de um escritório grande, né? Até hoje a turma brinca comigo. Hoje eu levo com muita tranquilidade, Renato, porque, como eu te falei, você tem que estar em paz com aquilo que você acredita que pode oferecer de melhor. E o que eu acho que eu posso oferecer de melhor é uma perspectiva multidisciplinar do meu trabalho. Por ter passado por tantos lugares, seria contraditório eu chegar num determinado momento, escolher uma área e ignorar todo o resto, tudo o que aconteceu para trás, né? Então, quando na transição as coisas não aconteceram como eu tinha planejado no início, a decisão que eu tomei, qual foi? Voltar ao meu plano de negócio, reestruturá-lo e seguir um outro caminho. Mas eu não deixei que aquilo abalasse a minha convicção. Pra você ter uma ideia, na primeira vez que eu peguei aqui um contrato, eu tive que revisar ou ajustar. Ele passou por... O colega que trabalhava comigo tinha revisado e feito críticas, eu tive que revisar mais 10 vezes. Eu falei, puta, será que eu vou conseguir me adaptar a essa linguagem? E foi difícil, não foi fácil, né? Mas toda vez que eu errava, eu não procurava esquecer aonde eu tinha errado, eu tentava internalizar, parava, respirava, olhava para o problema, olhava para o erro, e dali para frente eu tentava não repetir, eu tentava consertar. E eu, todos os anos, de lá para cá, todo ano eu monto um plano de negócio sobre o que eu vou fazer no ano, eu tento estabelecer algumas metas, alguns temas, algumas áreas que eu vou me dedicar com mais profundidade. E, felizmente, ao longo desses anos, essas áreas que eu me dediquei têm sido áreas que têm tido uma grande repercussão. Mas eu acho que o grande trunfo está em olhar e planejar um pouco todo ano e, se não der certo, voltar, mudar o curso, mas não deixar de seguir adiante aqui. Foi essencialmente essa a minha decisão. Dentro dessa resposta, e por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, você trouxe história, mas você trouxe muitos conselhos importantes. Primeiro, errar é normal. Mas a gente precisa aprender com o nosso erro para fazer diferente da próxima vez. Segundo, quando uma coisa não dá certo e que a gente planejou, tudo bem. Acho que o mais importante é respirar, entender o porquê que não deu certo e tentar corrigir rota. Porque, como seres humanos, e eu me coloco piamente nessa posição, uma coisa deu errado, você ficar afoito, quer resolver de qualquer maneira e vamos tentar, calma, respira, tenta entender. Acho que esse é o ponto primordial. E ainda que não dê errado, né? Você trouxe outro conselho importante. Todo ano eu refaço aqui meu plano de negócio, todo ano eu revisito, né? Então, isso é muito importante. Por isso que a questão do planejamento é importante. Não precisa ser de longuíssimo prazo, mas é sempre bom se planejar. Para fechar a tua carreira, eu tenho uma curiosidade. Você passou lá por órgão público, tá? É sócio do Matos Filho. Onde que você quer chegar? Eu tenho ainda bastante coisa que eu tenho na cabeça em fazer. Eu acho que eu não desenvolvi ainda uma atividade privada algo que eu gostaria muito é de aperfeiçoar assim, habilidades de liderança, gerir um negócio, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, mas não um negócio na área jurídica, um negócio fora da área jurídica, talvez seja um desafio de carreira. Eu te diria, Renato, que talvez as duas coisas que eu penso muito é gerir algo fora da área jurídica e ter um projeto social mais engajado. Eu acho que eu tenho um projeto bacana social vinculado a uma universidade pública com os alunos que eu tenho, mas eu queria ter uma coisa de um maior nível de dedicação que pudesse me dar um retorno pessoal em termos de satisfação para mim, para os meus filhos, assim, melhor. Então, eu te diria que para o futuro que me espera talvez seja isso, assim, uma atividade de gestão e tocar um negócio fora do direito, que eu acho que é uma dúvida que eu acho que para na cabeça de todo advogado. Ele consegue fazer uma coisa fora do que ele faz? Né? Todo mundo se questiona, já vi vários colegas meus, e a gente tem vários exemplos de profissionais, de advogados que saem do mundo jurídico e vão atuar em outras áreas e conseguem performar e conseguem muito bem, né? Seja liderando uma área, seja desbravando um novo negócio. Eu tenho essa curiosidade se eu teria condições de fazer isso também, se conseguiria fazer bem feito. Tenho certeza que sim, tem inúmeros exemplos, 2 grandes amigos, deixar inclusive um abraço para o Eduardo Crespo, que tem uma escola, e Bruno Alessandri, que eu brinco que é o rei do interior, tem clínicas veterinárias, e são 2 advogados que desistiram da carreira para empreender
então um pouquinho mais cedo do que você, né? Tem muita lenda para você queimar, mas sim, é possível, né? Então muito bacana essa sua visão. Tiago, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de mercado, né? O marketing jurídico e a publicidade, elas sempre foram proibidas na advocacia e mais recentemente a OAB, ela aprovou e ela delimitou as novas regras, né? Tentando se adequar aos novos tempos, já que a gente vê muito os advogados e as advogadas utilizando as redes sociais. Na sua visão, qual que é o limite da utilização das redes sociais dentro desse nosso mercado e você enxerga a LGPD impactando as redes sociais e o próprio marketing jurídico? Essa é uma boa pergunta, né? A gente vive um cenário de pandemia onde, fundamentalmente, o trabalho migrou para o ambiente virtual. Não teria como a gente se manter apegado aqui a essas premissas físicas de atuação do mercado jurídico. Acho que precisava passar por uma releitura do que seriam essas limitações mesmo, Renato. O que eu acho que o limite deveria ser aquele em que o cliente não seja exposto ou não haja uma precarização da própria profissão, né? Eu acho que essas são duas diretrizes muito, muito importantes. Eu não posso aqui criar ou divulgar algo que gere um constrangimento para o meu cliente, a ponto de revelar uma informação que possa comprometer um negócio que ele venha a ter, uma atividade em bolsa de valores, se eu estiver falando de uma empresa listada em bolsa, de capital aberto, ou, eventualmente, uma empresa que tudo que ela deseje com a sua contratação é que o caso dela não tenha a publicidade ou a dimensão que ela não gostaria, ou que ela não esperava, ou que não atendesse às suas expectativas. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar. Com exceção disso, eu diria que tudo aquilo também que precariza, vulgariza a profissão, expõe o profissional de uma forma vulgar, deveria ser um limite mínimo. O problema todo é que as pessoas, né, nem em relação às suas vidas pessoais, têm uma clareza bem definida do que é vulgar ou do que pode criar essa precarização, né? Então, acho que a ordem poderia, sim, estabelecer parâmetros para atuação em redes sociais, especialmente porque muitos jovens advogados não têm condições de explorar outras ferramentas que não sejam as digitais para se projetar no mercado. Mas o que eu acredito é que esse é um conceito que veio para ficar. O marketing, tanto quanto o marketing político nas eleições migrou para o digital, tanto quanto o marketing das próprias empresas também migrou para o digital, a gente tem hoje uma fatia muito maior de investimentos aqui, era natural que o nosso mercado também fosse impactado e passasse também a explorar um pouco mais essas ferramentas do que as mídias convencionais ou, eventualmente, o boca a boca, né? Então, acho muito natural que o movimento aconteça, mas, de novo, ele precisa de um pouquinho de critério aqui, que a ordem acho que não vai ter muitas dificuldades de dar. Você trouxe um ponto interessante, né, do marketing digital. Eu lembro que no passado os partidos políticos se preocupavam muito lá com o tempo que eles iam ter no horário político. Hoje isso não serve de nada. Hoje é muito mais voltado para o marketing digital. Então, concordo com você. Eu acho que todos os mercados eles podem sim explorar e devem explorar o marketing digital. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo. Primeiro porque a gente está falando de um mercado que é um mercado tradicional. Vem mudando, vem flexibilizando o mercado jurídico? Sim, mas é um mercado tradicional. Então, gente, tem que trabalhar em cima disso. Não adianta a gente passar dos limites, não adianta a gente inventar a roda. Não vai funcionar. E claro, os outros pontos todos que você trouxe, as preocupações todas que você trouxe, não só são louváveis, mas absolutamente importantes e fundamentais, né? Tiago, você tem uma carreira, e aí falando da parte acadêmica, muito, muito sólida. Então acho que não tem ninguém melhor para responder a pergunta que eu vou te fazer. Qual que é a sua visão sobre o ensino jurídico no Brasil? Eu acho que ele está estagnado, Renato, sendo muito sincero com você. Ele está estagnado porque, quando eu olho especialmente para universidades públicas, as matérias continuam sendo as mesmas, a gente tem poucos profissionais que são agregados a essas universidades ou vinculados a elas que tragam perspectivas dos novos temas, né? Você observou que só recentemente a OAB e o Ministério da Educação introduziram os temas de tecnologia agora, né? Que são importantes, não adianta eu ter um profissional. Vou te dar um exemplo. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho aqui no mercado é encontrar uma pessoa recém-formada que tenha conhecimentos de anticorrupção, lavagem de dinheiro e dos temas de tecnologia, sejam eles inteligência artificial, blockchain, smart contracts, regulação de drones, regulação de plataformas, moderação de conteúdo. Direito eleitoral, ele é um direito eleitoral que se tornou um direito eleitoral com perspectiva digital, né? Eu não olho mais para o direito eleitoral só focado no candidato, no partido ou na coligação, né? Eu tenho que entender como é que as campanhas vão ser geridas por qualquer das empresas pelas quais eu atuo, né? E a gente aqui, por exemplo, no escritório, nós fazemos um direito eleitoral
empresarial, coisa que era impensado. Bom, porque no final das contas o direito eleitoral tradicional só fazia candidato, partido e coligação. Então, até isso, eu acho que as universidades têm pecado, quer dizer, agregar uma perspectiva mais inovadora a matérias tradicionais. Direito civil, é preciso ensinar de uma certa forma contratos com uma perspectiva diferente daquelas que foram ensinadas originariamente. Direitos da personalidade vão precisar ser associados ao tema de proteção de dados. O direito administrativo sancionador precisa ser ensinado nas universidades. Eu preciso sair daquela ótica tradicional só do ato, da licitação. O direito administrativo sancionador é aquele que vai se comunicar com a anticorrupção, com as questões de improbidade, com as investigações transnacionais que cada vez mais aumentam. Direito bancário é um tema que nós não temos na maioria das universidades, sendo que o tema propulsor do país nesse exato momento, no cenário de pandemia, é o Open Banking, é o Open Insurance. Tema de seguros, quem é que estuda o Open Insurance hoje em dia? Quem é que está focado nos temas de novos ativos na oferta de seguros? Então, acho que não é que o vinho vai mudar, mas as garrafas, o continente, ele precisa ganhar uma nova formatação para que a gente tenha profissionais com condições de sair da faculdade e desempenhar essas atividades com um nível de riqueza maior. Hoje, o que a gente mais aposta aqui é pegar alguém que está na faculdade, que a gente sabe que não vai ter essa formação acadêmica lá, e começar a formar com conhecimento prático e teórico, para que quando ele se forme, ele seja um profissional completo. Mas nem sempre funciona, nem sempre a gente acerta, nem sempre esse profissional vai querer ficar nessa área. Se eu tivesse pessoas com essa formação vindo da faculdade, o número de opções no mercado seria muito grande. Hoje, a maior dificuldade, Renato, é achar um profissional formado com conhecimentos de energia. E eu te digo, não é de energia do setor elétrico, é de energia com a perspectiva solar, com perspectiva eólica, que conheça a regulação de baterias, que possa colocar a gente num trabalho de uma montadora sobre carros conectados ou carros elétricos. Enfim, a gente tem uma dificuldade de lidar com esses conceitos tradicionais. Um profissional que atua com mineração, uma outra dificuldade que a gente tem de achar. Mas eletricidade, setor elétrico, é o setor mais quente do momento. Você não acha profissionais recém-formados com esse conhecimento, assim como não acha profissionais no setor de tecnologia e com anticorrupção com tanta frequência, porque as universidades não têm essas matérias difundidas. Acho que você falou tudo. É estagnação, efetivamente. E vou te falar mais, Thiago, não precisa ir muito longe. Você trouxe matérias relativamente novas. Quer ver uma coisa? Mercado financeiro de capitais. A grande maioria das faculdades não tem. Não tem. E é uma matéria que não é nova. Então, muita coisa precisa ser mudada. Eu não vou chover no molhado, eu sempre falo isso aqui. Acho que também tem outras matérias que têm que ser agregadas à cadeira jurídica, né? E eu tô falando de matérias não jurídicas, né? E matérias também relacionadas a soft skills. Mas acho que você trouxe pontos bastante relevantes e importantes. E eu, sinceramente, espero que isso aconteça e que o ensino jurídico acompanhe as mudanças que o mercado jurídico e que a sociedade exigem. E, Thiago, para fechar, na tua visão, que características você considera essenciais para um profissional do direito atuar com proteção de dados? E mais do que isso, o que ele precisa fazer para se destacar? Ótimo. Não, o tema de proteção de dados, eu acho que ele tem que gostar de todos os assuntos de tecnologia. Todos. Ele precisa gostar e entender muito sobre uma visão de mercado, de como é que essas empresas... Eu não estou falando de empresas de tecnologia apenas, porque desde uma empresa de infraestrutura do setor de óleo e gás, a uma empresa de construção, a um banco, todas essas vão ser empresas de tecnologia no futuro. Precisam ter uma linguagem transversal que possa permitir que você, na hora de criar um novo produto ou um novo serviço, esse profissional consiga transitar por todos esses temas. Eu acho que o principal aspecto é gostar dos temas de tecnologia em geral. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ter uma perspectiva de mercado da área que ele está atuando. Bom, ele tem que conhecer quem são os principais atores ali envolvidos num determinado segmento, ou como o cliente tem, ou que tipo de apetite de risco aquele cliente tem para uma determinada atividade que desempenha, para um produto que vai conceber, ou para uma linha de negócio. E, fundamentalmente, ele tem que ser uma pessoa curiosa, ele tem que ter condições de identificar quando ele não tem um conhecimento teórico suficiente para conduzir uma determinada opinião, um determinado aconselhamento e procurar ir atrás, saber exatamente quais são as formações que ele precisa agregar no currículo dele, cursos, especialmente cursos e leituras e o que mais ele precisa ir atrás para ter condições de assessorar. Vou te dar um exemplo, Renato.
o principal tema hoje de tecnologia que eu acho que é um dos mais interessantes, monetização de conteúdo. Como é que eu monetizo o conteúdo em plataforma? Você, Renato, está nas plataformas digitais. Dependendo de um conteúdo que você desempenha, você monetiza esse conteúdo. Mas como é que funciona essa estrutura jurídica? Como é que eu concebo esse contrato? Quem são as partes envolvidas? Quais são as consequências contratuais? Que tipo de dado eu preciso coletar para desempenhar essas atividades? Com quem esses dados vão ser compartilhados, em que contexto? Eu posso explorar anúncios nessas minhas atividades? Com quem? Que tipo de contrato eu vou realizar? Essas pessoas vão estar no Brasil, fora do Brasil? Vou ter atividades transnacionais aqui que envolvam a aplicação de leis de mais de uma jurisdição? Eu conheço quais são as jurisdições, eu tenho condições de identificar os riscos que o meu cliente vai ter desempenhando essa atividade com uma perspectiva transnacional nesta outra jurisdição? Porque no mundo de proteção de dados e tecnologia, com essa perspectiva cada vez mais focada em digitalização, convergência e disrupção, eu preciso ser um cara que tem uma visão. Eu posso não ser o especialista na legislação chinesa de inteligência artificial ou proteção de dados, mas eu preciso saber os riscos que meu cliente está exposto se ele eventualmente decidir hospedar esses dados numa nuvem na China, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, e quais são os riscos do negócio. Então, acho que o fundamental é ter curiosidade, se manter atualizado, entender quando não tem profundidade em um determinado assunto e procurar se aperfeiçoar nele. Networking também é muito importante, ter muitas relações, entender que a tua capacidade de se ramificar está muito diretamente vinculada a explorar relacionamentos com pessoas que possam também te agregar pessoalmente, profissionalmente, mentalmente, porque eu acho que também todo convívio tem que ter esse foco. Então, esse profissional tem que ser uma pessoa com uma visão de mundo mais aberta e mais dinâmica, eu diria. Ótimos pontos para você que está nos ouvindo e que quer se tornar um profissional de proteção de dados ou se aprimorar na área. Mais dicas do que isso, impossível, né, Thiago? Fantástico. Tudo é possível, de novo. As oportunidades estão aí. Basta as pessoas se prepararem, estarem a fim de se preparar. Bom, agora para fechar esse nosso bate-papo muito bacana, a gente está chegando nos finalmente da nossa segunda temporada, 2022 vem aí a terceira temporada. E a gente quer saber de você, Thiago, quem que você gostaria de ouvir aqui no Retalks? Essa é uma excelente pergunta, né? Tem muitos profissionais que eu admiro. Eu te diria que aqui podíamos pensar numa pessoa que tivesse uma perspectiva na carreira pública, né? Talvez um profissional com atuação pública seria alguém que eu sugeriria para esse evento. Pensei aqui de imediato em duas pessoas, Renato. A Miriam Wimmer, da NPD, que é uma excelente amiga, que tem uma carreira pública muito sólida, e um outro colega que tem também uma carreira pública muito forte, que é o Procurador da República, Vladimir Aras. São dois excelentes nomes que certamente vão te agregar também, né, nessas duas vertentes. Eu adorei. A gente está indo para o nosso 40º episódio e a gente só vai ter pela primeira vez alguém que efetivamente hoje está em órgão público. No último episódio do ano, um casal, ele juiz e ela promotora. Mas eu quero inserir um pouco mais isso. Eu acho importante, Thiago, a gente trazer um pouquinho do outro lado da mesa, então vou adorar entrevistá-los. E se você puder fazer a ponte, vai ser muito bem-vindo. E quero te agradecer. Poxa, que conversa bacana. Eu gosto dessas conversas onde eu não só trago conteúdo para os nossos ouvintes, mas onde eu aprendo, onde eu me divirto, onde tem boas histórias. E esse episódio foi isso. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, eu te agradeço, te parabenizar por esse projeto. É muito bacana falar e tentar também passar, ajudar as outras pessoas, especialmente aquelas que estejam em dúvida sobre o que fazer, né, nesse processo de migração. E o que eu posso dizer é: tenha coragem. Se você não está feliz, não está contente onde você está, não há nada que um pedaço de papel, uma caneta e um planejamento não te ajudem a tomar uma decisão de uma forma mais corajosa. É isso, fechamos com chave de ouro. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.